Mateus capítulo 28, do versículo 19 ao 20, nós lemos assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. E oremos. Nosso amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Peço agora poder de Ti, ó Deus, para trazer a mensagem de forma clara e poderosa. Que o Senhor possa me abençoar o ouvinte esta manhã. Fale aos nossos corações, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar todos esta manhã. Nós lemos aqui em Mateus 28 o que é conhecido como a grande comissão, que é Jesus dando as últimas ordens aos seus discípulos, os apóstolos estavam lá, e ele então está dando as ordens, o que é conhecido, como disse, como a grande comissão. E aqui ele fala sobre guardar as coisas que ele tem mandado. Então nós temos que batizar, levar as pessoas ao conhecimento de Cristo, levar as pessoas a Cristo, batizando e ensinando. Ensinando o quê? Todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa palavra mandar são coisas que Cristo ordenou, é uma ordem que nós fizéssemos. Então hoje eu quero falar sobre esses dois preceitos que ele mandou. Preceito é uma coisa que é ensinada e ordenada. É uma coisa que é um ensino que nós temos a obrigação de cumprir. Então eu quero falar sobre as duas ordenanças que Jesus deixou. E ele só deixou duas. Não deixou três, não deixou uma, não deixou 10, deixou duas. Uma é o batismo. A segunda é a Santa Ceia. São as duas ordenanças que Cristo deixou. E justamente quando ele fala aqui, guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Dentro dessas todas as coisas que ele mandou, está justamente o batismo e a Santa Ceia. Agora, antes de começar, muita gente, muita igreja ensina de forma errada que o batismo e a ceia são necessárias para a salvação. Nada podia ser mais longe da verdade. Batismo é importante? É importante. A ceia do Senhor é importante? É importante. Por quê? Porque Deus mandou. Jesus ordenou, uma ordenança. Mas em momento algum na Bíblia você vai encontrar nada dizendo que o batismo salva ou que a Santa Ceia salva. Um exemplo clássico que nós damos, é o mais óbvio, mas não é o único, é o ladrão na cruz. O ladrão na cruz morreu ali na cruz, era um bandido, ladrão, nunca fez nada, nunca foi para um culto, nunca foi batizado, nunca tomou Santa Ceia, e ele está no céu. Jesus falou, estarás comigo hoje no paraíso. Então, se o batismo e a ceia fossem algo indispensáveis para alguém ir para o céu, então Jesus mentiu para o bandido na cruz, que morreu do lado dele, e ele falou, esta noite estarás comigo no paraíso. Ele não foi nem batizado, nem tomou ceia, nunca foi para a igreja, nunca fez nada. Levou uma vida totalmente dissoluta, tanto que foi condenado à morte, então não foi coisa pouca que ele fez. Então ele estava ali, literalmente nas últimas horas, minutos talvez de vida, ele foi salvo. Então não é algo que é necessário para a salvação, mas é importante. Não quero tirar da importância do batismo ou tirar da importância da ceia. Agora a Bíblia ela é clara. Por exemplo, lá em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. O que não vem das obras? A salvação. A salvação não vem das obras, somos salvos pela graça, por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quer dizer isso, ninguém vai chegar no céu e dizer, eu mereço, porque eu fiz, eu não fiz, eu fui tal, eu fui coisa. Não. O que é uma obra? Uma obra é algo que nós podemos fazer. Tem má obra e tem boa obra. Obras são coisas que nós decidimos fazer ou não fazer. E a Bíblia fala que ninguém é salvo pelas obras, nem pelas más obras que não faz, nem pelas boas obras que faz. Nós somos salvos pela graça. E essa graça é de graça para a gente. A palavra graça diz tudo, né? O que é de graça é gratuito. A vida eterna é gratuito. O apóstolo Paulo escreveu que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É gratuito para nós que recebemos, mas não é gratuito para quem dá. E quem dá a salvação, o dom gratuito de Deus. Então quem dá a vida eterna é Deus. Então quem vai pagar é Deus. É de graça para a gente, mas quem paga é Deus. Por isso que a salvação é pela graça, por meio da fé. Não depende das obras, do que eu faça ou não faça. Senão, a salvação não era um dom gratuito, era um dom merecido. Mas não é.
O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu vou porque alguém pagou por mim. Esse alguém foi Cristo que pagou por nós na cruz. O preço que nós não temos como pagar, que é o quê? Uma vida perfeita. Se alguém quer merecer ir para o céu, muito simples. É impossível, mas é simples. É o quê? É nunca pecar. Do dia que nascer até o dia que morrer, nunca fazer nada de errado, pensar nada de errado, nada. Simplesmente nunca falar nada de errado. É simples. É fácil? É impossível, porque todos nós pecamos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo mundo peca, uns pecam de um jeito, uns pecam de outro, uns pecam mais, uns pecam menos, mas todo mundo peca. E um pecado já é o suficiente para desqualificar a gente do céu. Não precisa pecar 2, 3, 10, 1 milhão de vezes. Um pecado já está desqualificado, já está destituído. Então é impossível. Então, Deus sabendo disso, Deus nos amando, mandou Jesus Cristo, seu Filho, nascer como homem, viver uma vida sem pecado e pagar com essa vida sem pecado. A vida sem pecado que eu e você não temos. Jesus tinha e Ele deu a sua vida sem pecado na cruz. Por isso que é de graça para a gente, porque alguém pagou por nós. Agora, se fosse colocar aí você numa cruz, não ia resolver nada. Por quê? Porque nós temos pecado, nossa vida não é aceita por causa do nosso pecado. Agora, o sacrifício que Cristo fez na cruz é aceito. Por quê? Porque Ele não tinha pecado. Santo, imaculado, perfeito, sem pecado, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus deixou o Evangelho de graça. Tá? Ele foi concebido pela graça, ele foi pago pela graça, ele é recebido pela graça mediante fé em Cristo Jesus. Então, isso é salvação. Ceia, batismo são importantes, mas não tem nada a ver com salvação, porque acima de tudo são duas obras que você pode escolher receber ou não receber. E é isso que eu quero falar hoje. O batismo é uma decisão que cada um tem que fazer. Então eu quero hoje, em relação à ceia e o batismo, eu quero ver 3 coisas sobre cada um deles. Eu quero falar sobre o significado. Qual é o significado da ceia? Qual é o significado do batismo? Eu quero falar também sobre os elementos, o que é envolvido, as partes envolvidas no batismo e na ceia. Eu quero ver também sobre os participantes. Quem pode participar? Quem são os participantes tanto na ceia quanto no batismo esta manhã. Então, nós vamos começar vendo o significado. Qual é o significado da ceia e qual é o significado do batismo? Então, vamos começar com a ceia. Né? A ceia é quando a gente toma o pão, quando a gente toma o vinho, e eu vou explicar um pouquinho mais, não é qualquer pão e nem é qualquer vinho, mas pão e vinho, vamos falar sobre elementos mais tarde, mas enfim, quando a gente toma a ceia, aquilo é como um memorial. O que é memorial? Memorial é alguma coisa que nos faz lembrar. Vou dar um exemplo. Você vai ali na praça, tem a Praça Deodoro no centro, tem uma estátua bem grande. É de quem é aquela estátua? Eu vou dar uma dica. É chamada Praça Deodoro. Quem está em cima do cavalo lá é o Marechal Deodoro. Muito bem. Para que está ali? Alguém vai lá para ficar, Marechal Deodoro, você... Não. Ou vai lá acender vela e rezar para o Marechal Deodoro? Não. Aquela estátua está ali como um memorial por aquilo que ele fez. Ele foi uma figura histórica na história do Brasil, de Alagoas, inclusive. Tá? Então está lá para lembrar. Né? Quando a gente passa ali, a gente deve olhar para a estátua do Marechal Deodoro e lembrar, sim, Marechal Deodoro. Pronto. A ceia é isso. E eu vou ler onde é que a gente tira isso. 1 Coríntios 11, versículo 24, o apóstolo Paulo está ensinando aquilo para os crentes na igreja de Corinto, aquilo que ele aprendeu. Jesus ensinou para ele, estava ensinando para a igreja. Diz assim o versículo 24 de 1 Coríntios 11. E tendo dado graças, o pão, né? O contexto é o pão, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Veja só. Ele falou, pegue o pão, parta, agradeça, coma. Fazer isso em quê? Em memória de mim. A mesma coisa no versículo 25. Semelhantemente, depois de ter
ceado, ou seja, comido pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, quando a gente come o pão da ceia e bebe o vinho da ceia, estamos fazendo aquilo para quê? Em memória, estamos lembrando, trazendo a memória, apreciando, valorizando o quê? O que Cristo fez. Ele deu o seu corpo e seu sangue por nós. Como eu expliquei agora há pouco, se não fosse o sangue de Cristo na cruz, se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz, ninguém tinha salvação. Então, quando nós celebramos a ceia, não é para dar salvação, não é para contribuir para a salvação, não é para aumentar a salvação, não é para dar uma forcinha na salvação. Não, é um memorial. Voltando ao exemplo do Marechal Deodoro, o que ele fez foi importante para o Brasil? Foi, faz tempo, mas está feito, acabou-se. O Brasil não vai ficar melhor ou pior se a gente lembrar ou não dele ali. O triste é que muita gente, talvez jovens, eu não sei, passa ali e fala: quem é o bacana aí no cavalo? Ah, Marechal Deodoro. Quem? Foi o que ele fez? Nem sabe mais. Não muda o fato da figura e da obra que Marechal Deodoro foi na história do Brasil. Mas não vai dar uma forcinha. Bom, se a gente reconhecer, o Brasil vai melhorar. Não vai melhorar. O que ele fez está feito. É para a gente olhar e lembrar do que ele fez. Mesma coisa a ceia. Nós fazemos aquilo para lembrar, em memória do que Cristo fez, que foi imensamente mais importante do que Marechal nenhum fez. Não estou menosprezando o Marechal Deodoro, mas estou dizendo, comparado com o que Cristo fez na cruz, não chega nem aos pés, não tem nem comparação. Então, a ceia não é para salvar, ajudar, contribuir para a salvação de ninguém. Tá? A pessoa não toma ceia, não vai para o céu. Vai para o céu, é salvo, recebeu Cristo, com ceia, sem ceia, vai para o céu. É um memorial. Só isso. Mas é importante, porque Deus Pai quer que nós nos lembremos, que a gente pare, nós tomamos estoque, nos lembremos o que foi que Cristo fez e o que aquilo significa em nossas vidas. Então, a ceia claramente aqui é memorial. E nós lembramos como fomos salvos através de Cristo, do corpo e do sangue. E quando? Quando é que eu não estou perguntando aqui para você responder, mas para si mesmo. Quando você foi salvo? Eu fui salvo no dia 21 de julho de 1991, mais ou menos 8 horas da noite. Eu lembro da casa, do endereço da casa, era a casa número 2, na rua Dale Drive, no bairro de Reis. Eu lembro perfeitamente. Por quê? Porque ocorreu. Talvez você não lembre com essa riqueza de detalhe, o endereço, o horário, o clima, o tempo. Talvez você não lembre disso, mas você lembra da ocasião? Por que é importante? Porque se você não lembra da ocasião, provavelmente, talvez você nunca foi salvo. Deixa eu te perguntar, que dia você nasceu? Eu nasci no dia 21 de abril de 1966. Eu não lembro. Eu era muito pequeno na época. Mas eu sei quando eu nasci. Todo mundo sabe quando nasceu. Por quê? Porque é uma data importante. Você entrou nesse mundo, Deus lhe deu vida nessa data. Pois a vida eterna, a salvação, é a data que Deus lhe deu a vida eterna, que você recebeu o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. É uma data importante. E nós, obrigatoriamente, temos idade. Por exemplo, quando eu nasci, eu era pequeno na época, ninguém lembra o dia que nasceu. A gente sabe porque contam pra gente, tem documento, tem certidão, a gente sabe. Mas nenhuma criancinha, se a criança é tão novinha que ela não tem como lembrar, então a criança não tem como ter sido salva. Então, se você foi salvo como criança, não uma criança com 2, 3, 4 anos, mas se for salvo com 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, deve lembrar. E se você for adulto, você deve lembrar ou saber. Ah, lembro não, sei não. Se não tem uma data nítida, uma ocasião, como eu disse, saber a data não é importante, mas reconhecer o evento, o momento na sua vida que você passou das trevas para a luz, você foi salvo uma vez por todas. Então temos que lembrar. E quando nós tomamos a ceia, nós lembramos do que Cristo fez e quando nós recebemos isso dele. O batismo também é um memorial, mas o batismo é diferente da ceia. A ceia é fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então, todas as vezes quer dizer que a ceia a gente pratica inúmeras vezes. Pastor,
qual é o correto? A ceia, a Santa Ceia, é celebrar toda semana? Tem igreja que celebra toda semana. Pode ser. Cada 2 semanas? Pode ser. Uma vez por mês? Pode ser. Uma vez por ano? Pode ser. Uma vez cada 10 anos? Pode ser. A Bíblia não fala. Não fala. Quantas vezes? Todas as vezes. Então não está dizendo. Então cada igreja local deve decidir, né? O pastor decide se vai ser uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez cada 3 meses. Não tem certo ou errado. Várias vezes. Agora o batismo não. O batismo ocorre uma vez. O batismo ocorre uma vez. Nós vamos falar o porquê isso daqui a pouquinho. Mas o batismo, ele é uma espécie de identidade. Você não tem um CPF, você não tem um RG, você não tem uma carteira de motorista, por exemplo, uma carteira de trabalho, não é uma identidade. Pois é, aquilo identifica você como sendo um trabalhador, um motorista, um cidadão, enfim. É uma identidade. O batismo é a mesma coisa. Colossenses 2,12 fala assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então veja bem, falando sobre o batismo aqui, ele está falando sobre sepultados com ele no batismo. Aí fala sobre ressuscitado pela fé. O que o batismo significa? E é uma vez na vida. Quando a gente enche o batistério, aquela água, você vai ser submergido. Inclusive, vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas a palavra batismo vem do grego baptizo, ela significa submerger. A gente fala batismo porque estamos usando uma palavra que a gente emprestou. Então, de baptizo virou batismo. A gente emprestou e transliterou aquela palavra. Mas a tradução daquela palavra é submerger, é afundar. Então não tem essa de batizar derramando água ou salpicando água. Tem igreja que batiza assim, né? Eles derramam, não tem essa. Porque batismo quer dizer afundar, submergir. Então você tem que afundar na água. Mas então, vamos supor que aqui está água. O batistério está cheio, aqui está água. Quando aqui eu estou em pé, tá? A pessoa está em pé na água. Quando ela é batizada, ela é o quê? Aquilo representa o sepultamento, o enterro, simbolicamente, tá? E quando você sai da água, aquilo representa o quê? A ressurreição. Aí vou ler de novo, Coríntios 2,12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então o batismo, ele representa o quê? Que nós somos salvos, estamos nos identificando com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, que é o Evangelho. O que é o Evangelho? É a morte, sepultamento e ressurreição. Isso é o Evangelho, a parte técnica do Evangelho. É isso. Cristo precisou morrer. Cristo precisou ressurgir. Cristo precisou ser sepultado. Isso só sepulta um morto. Então a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo engloba todo o Evangelho. E quando a gente está batizado, nós estamos nos identificando. Eu fiz isso. Eu estou sendo sepultado, ressurreto. Eu estou morrendo e sendo ressuscitado, ressurgido. Foi o que Cristo fez. Então essa é uma identidade. É como tirar um CPF, tirar uma carteira de motorista, tirar um RG. Você está se identificando com o Evangelho, com Cristo que você recebeu. 1 Pedro 3,21 fala assim: que também como uma verdadeira figura, falando sobre o batismo, figura aqui é como um exemplo, uma figura, um exemplo, uma ilustração. Que também como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo. O batismo salva, pastor. Vamos ler o resto do versículo. Tem muita gente que lê o começo, aí para. Tá vendo? O batismo salva. Vamos ler o resto. Tá. Não do arrependimento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então o batismo nos salva de uma boa consciência para com Cristo. Por quê? Se eu sou salvo, mas eu não me submeto ao batismo, aquilo vai me dar uma má consciência. Por quê? Porque você está desobedecendo Deus.
Vou ler de novo, olha o contexto. Que também como uma verdadeira figura. O quê? O batismo é uma figura. Figura do quê? Isso aqui que eu expliquei, da morte, sepultamento e ressurreição. Então o batismo é uma figura. Aí fala, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne. Muita gente fala, quando sou batizado, os meus pecados são... Aqui está dizendo o oposto. Não do despojamento, ou seja, não do despojamento da imundícia da carne, ou seja, o batismo não é o despojamento. O que é despojamento? É a retirada. O batismo não retira a imundícia, o pecado, a iniquidade. É o que a Bíblia fala. Ah, mas tem um fulano aqui. Então, fulano não é a Bíblia. Eu vou dizer o quê? Eu só estou ensinando, pregando o que a Bíblia fala. Aqui está dizendo, não do despojamento da imundícia da carne. Então, ninguém, quando é batizado, os pecados são lavados. Não são lavados. O que lava os nossos pecados não é a água do batismo, é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos despoja da imundícia da carne e do pecado. Não o batismo. O batismo é uma figura. Mais uma vez, vou ler de novo. Que também, como uma verdadeira figura, ou seja, é uma ilustração, agora vos salva o batismo, não do arrependimento da imundícia da carne, mas, ou seja, qual a função dessa figura? Nos dá a indagação de uma boa consciência para com Deus. Nós podemos ter uma boa consciência para com Deus. Por quê? Porque eu obedeci a Deus. Jesus me salvou, Jesus falou, deve ser batizado, e eu me batizei. Minha consciência está boa. Ela está limpa. Por quê? Porque eu fiz o que Deus mandou fazer. Eu me identifiquei junto a Ele. Esse é o significado. Então, essas são ilustrações memoriais vivos que nós fazemos, que são importantes. Vamos lá então, isso a gente viu o significado, vamos ver então os elementos. Tá? Os elementos da ceia do Senhor são dois. Tem o pão e tem o vinho, mas não é qualquer tipo de pão nem qualquer tipo de vinho. O pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo. O pão e o vinho são símbolos. Aquilo não é realmente o corpo de Cristo. Aquilo não é realmente o sangue de Cristo. Eu sei que tem igrejas que dizem que no momento ali que celebra aquilo, né, vai virar o corpo e vai virar o sangue. Não vai virar coisa nenhuma. Aquilo é pão e aquilo é vinho. Sempre foi, sempre vai ser e não vai deixar de ser aquilo. Tá? Mas é um símbolo. E como símbolo, ele precisa ser o quê? Tem que ser preciso. Vamos voltar para o Marechal Deodoro, lá na Praça de Deodoro. Como é que ele está lá? Ele está de uniforme em cima de um cavalo. Já sei, vamos fazer diferente. Vamos botar ele usando moletom de academia. E em vez de um cavalo, bota uma moto. Existia moto na época do Marechal Deodoro? Não. O que é marechal? Marechal é um patente alto, militar, então tem uma farda, tem um uniforme. Ele está lá no cavalo do uniforme. Ah, não, vamos mudar, isso aí é antigo. Muda. Bota uma moto e bota ele usando roupa de judô, pronto. Roupa de judô numa moto, uma bicicleta, num jumento. Não. O símbolo tem que representar, não é verdade, o símbolo não era marechal? Farda nele, não era um cavalo debaixo dele, vai ficar acima do cavalo. O pão e o vinho é a mesma coisa. Não pode ser qualquer pão, qualquer vinho. Tem que ser preciso, tem que ser correto. Então, a ceia, para quem não sabe, Jesus instituiu no dia da Páscoa judaica. Quando ele celebrou a ceia, ali, que ele falou fazer isso todas as vezes, quando ele deu essa ordem, foi na Páscoa judaica. Como é que os judeus celebravam a Páscoa? Eles comiam uma refeição específica, de um certo modo específico. Mas qual era a refeição? Eles comiam cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser assado, não podia ser guisado, frito, milanês, não. Tinha que ser guisado. Não podia usar qualquer tempero, tinha que ser com ervas amargas na água. Então você veja. E pão, que pão? Pão ázimo. O que é isso? Sem fermento. Então, a comida é bem específica. Então, no dia que ele celebrou a ceia, que instituiu a ceia com os seus discípulos, o que tinha na mesa? Tinha cordeiro e tinha pão ázimo.
Note que ele não falou sobre o cordeiro. Por quê? Porque ele era o cordeiro de Deus. Ele estava lá sendo cordeiro, ia ser imolado, sacrificado poucas horas depois. Então ele não falou sobre o cordeiro, mas estava lá na mesa o cordeiro. O de comer, né? Não o cordeiro de Deus, estava lá, vivo, celebrando. Aí ele pegou o pão e partiu e disse, fazer isso todas as vezes. Então o pão que ele partiu, que tipo de pão que era aquele? Pão ázimo, era pão sem fermento. Ah, pastor, mas tem igreja, eu já vi igrejas usando pão francês, pão de forma, pão de... Qual o problema de não usar pão ázimo? Tem fermento. E daí, pastor? Pão ázimo não tem fermento, não era o pão que Jesus usou. E outra coisa, fermento na Bíblia representa pecado, corrupção, iniquidade. O que foi que Paulo falou? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Cuidar do fermento dos fariseus. Então, fermento, simbolicamente, é algo ligado ao pecado e à corrupção. Então, o pão que era usado não tinha fermento. E o pão que deve ser usado na ceia do Senhor deve ser um pão sem fermento. Pão ázimo. É só farinha e água. Não tem fermento. Ele é feito fresco, não é fermentado de um dia para o outro, não usa fermento nenhum. E o outro elemento é o vinho. Agora veja bem, se o pão não podia ter fermento, o vinho podia ter fermento? Não. Pessoal, o que é um vinho sem fermento? É um vinho que não foi fermentado. Sabe qual a diferença de suco de uva e vinho alcoólico? Fermentação. A fermentação cria o álcool. O álcool é um resultado do processo de fermentação. Fermentação é apodrecimento, viu? Para quem não sabe, quando alguém bebe álcool, está bebendo coisa podre, que faz mal para o cérebro, para o corpo. Por quê? Porque fermentação gera álcool. Álcool é tóxico, tanto que a pessoa fica intoxicada. Então não pode ter fermento no pão, é pão ázimo, e não pode ter fermento no vinho. Então não é um vinho alcoólico, é um vinho sem álcool. É um vinho que não foi fermentado. O que é um vinho que não foi fermentado? Suco de uva. Suco de uva. Suco de uva é o quê? É um vinho não fermentado. Agora, tem um problema. Na Bíblia, não é um problema. As pessoas que dizem que é problema, não tem problema nenhum. Na Bíblia, quando a gente usa a palavra vinho, tanto no hebraico quanto no grego, é diferente de vinho em português. Quando a gente fala vinho, sempre é o quê? É suco de uva fermentado. É vinho alcoólico. Toda vez. Vinho, em português, no nosso contexto cultural linguístico, vinho quer dizer vinho alcoólico. Tá? Na Bíblia, vinho nem sempre quer dizer vinho alcoólico. Pode ser suco de uva, pode ser vinho alcoólico, pode ser vinho destilado, ou seja, não é nem vinho que... Porque o vinho alcoólico tem um teor de álcool em torno de 10%, mais ou menos. Aí tem o vinho destilado, como conhaque, que tem um teor de álcool muito mais alto. Então, na Bíblia, que a Bíblia é bebida forte. Então, na Bíblia você tem o vinho destilado, é vinho. Você tem o vinho alcoólico, é vinho. Você tem o suco de uva, é vinho. E como é que a gente sabe, pastor, então? A palavra é a mesma. Como é que a gente sabe? Pelo contexto. Pelo contexto. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Se alguém tem um mínimo de conhecimento médico, se alguém tem problema estomacal, de úlcera, gastrite, qualquer problema estomacal, a primeira coisa que aquela pessoa deve cortar é o quê? Bebida alcoólica. Por quê? Porque o álcool, ele irrita e piora. Tá? Não precisa ser médico, não. Qualquer pessoa sabe disso. Até que, quem tem problema estomacal sabe que quando toma alguma coisa alcoólica, piora. Tá? Quem é enfermeira, qualquer pessoa, não precisa ser nem enfermeira, qualquer um sabe disso. Na prática, não é difícil saber disso. Então aqui nós temos um exemplo onde Timóteo tinha problema de estômago e o apóstolo Paulo manda ele tomar vinho. Será que esse vinho é alcoólico ou é vinho não alcoólico? Olha aqui, ó, 1 Timóteo 5,23. Não beba mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, Timóteo tinha frequentes enfermidades estomacais. E Paulo falou, não beba só água, mas um pouco de vinho. Sabe o que é uma coisa muito boa para acalmar gastrite e úlcera? Sabe o que é muito bom?
Suco de quê? Adivinhe. Uva. Suco de uva, que naquela época era chamado de vinho. Era vinho novo. Vinho novo era o vinho que não fermentou ainda. E note que ele fala, não bebas água só, mas usa um pouco de vinho. O que havia ali? Uma mistura. Você misturava, você diluía aquele suco de uva, para não ficar muito forte. Mas do suco mesmo, que é muito rico, ele puro, né? Então misturava com um pouco de água. O que também era chamado de vinho, naquela época, eles pegavam, não tem melaço de cana, então, eles faziam lá um melaço de uva, pegava o suco da uva fresco, fervia, aí ia ficando mais grosso, ficava uma espécie de um caldo. Não era alcoolizado, mas como ficava bem doce, concentrado, igual melaço, não estraga. Naquela época não tinha refrigeração. Então eles guardavam aquele melaço e na hora de beber, o que eles faziam? Pegavam um pouquinho daquele melaço e misturava com água. Aí bebia. Não use só água, mas use também um pouco de vinho. Está entendendo o contexto cultural e contexto bíblico? Aí quando alguém chega e fala, mas vinho, Jesus transformou água em vinho. Jesus transformou água em vinho não alcoolizado. Tu acha que Jesus já transforma água em vinho para o povo se bebedar todo? Mas muita gente usa aquela história do casamento em Canaã para dizer, sim, Jesus bebia e fez os outros beber. Olha o contexto, gente, bíblico. Jesus não transformou água em cachaça, vinho alcoólico, ele transformou água em suco de uva novo, não fermentado. Não em cachaça. Tudo isso para dizer o quê? A Santa Ceia deve ser pão ázimo, sem fermento, e o vinho é o quê? Vinho não alcoolizado. Suco de uva, que é que nós usamos. Então nós temos que entender que o contexto da palavra vinho vai dizer se é vinho bom ou vinho ruim. Vou dar um exemplo agora de vinho ruim. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte e alvoroçada, e todo aquele que neles entrar nunca será sábio. Que vinho você acha que é esse? É um vinho alcoólico. Mas vinho. Vinho na Bíblia nem sempre quer dizer a mesma coisa. Tá? E existem outros exemplos, só estou dando esses dois aqui por uma questão de explicação. Tá? Enfim, vamos lá. A gente viu então os elementos da Santa Ceia, né? Vamos ver os elementos do batismo. Agora preste atenção que esse é importante, viu? Esse aqui é importante. Os elementos do batismo. Santa Ceia são 2, pão e vinho. Do batismo são 3. 3, pastor? 3. O primeiro, o mais claro, é a água. Tem que ter água, não existe batismo sem água. E água o bastante para você afundar. Tá? Não é água que você vai jogar um pouquinho na cabeça, vai salpicar. Não, é afundar, tem que afundar. Tá? O segundo é quem batiza. Ou seja, quem vai fazer o batismo, quem vai te abaixar nas águas. Não, eu me batizei sozinho. Não existe. Mas não é água? Tem água. Mas tem que ter quem batiza e tem que ter quem é batizado. 3 elementos: água, quem batiza e quem é batizado. Na igreja, quem batiza sou eu, o pastor. Não precisa ser o pastor. Mas tem que ser alguém que é designado e autorizado pela igreja a fazer o batismo. Mas não precisa, geralmente o pastor, porque o pastor é o pastor da igreja. Então ele tem essa função, essa autoridade, digamos. Mas não precisa ser somente o pastor. Mas também não pode ser qualquer um. Aí você é fulano, chega aqui, vem, batiza aqui. Não é assim. Tá? Então não precisa ser o pastor, mas tem que ser alguém que é designado pela igreja como tal. Porque a autoridade de batizar não é do pastor, é da igreja. Jesus deu autoridade para fazer o batismo para a igreja. Isso vai ser importante, daqui a pouquinho eu vou explicar melhor. Tá? Então a autoridade de batizar não é do pastor Roberto, é da igreja, como um corpo. Então nós temos a água, quem batiza, e nós temos também quem é batizado. Então, quais os pré-requisitos? A água eu já falei, tem que ter água bastante para afundar. Tá? Pode ser água aqui no pescoço, pode ser água no joelho, e você vai deitar no chão e... Pode, eu já tive igrejas que eles não tinham um batistério como nós temos, eles tinham uma piscininha dessas de criança. Não tinha nenhum problema. E a água era tipo na canela até. O que acontecia? A pessoa sentava na água, então a pessoa que batizava, baixava ele, mas a pessoa ficava totalmente embaixo d'água.
Então não interessa se a pessoa tem que deitar para ficar embaixo d'água, ou água até aqui, não interessa. Tem que afundar. Tá? Esse é o pré-requisito da água. E quem batiza? Tem que ser o quê? Tem que ser o pastor? Não. Tem que ter autoridade. Quem dá autoridade? A igreja. Quem dá autoridade à igreja? Jesus. Então, o pastor, ou melhor ainda, a igreja que batiza, tem que ser uma igreja, agora preste bem atenção. Tem que ter igreja na placa? Não. Tem que ter batista na placa? Não. A placa, francamente, não interessa. O que interessa é se aquela igreja prega e pratica salvação pela graça. Agora entenda bem, tem muita igreja que fala, sim, salvação é pela graça. Claro que é pela graça, mas tem que ser batizada. Pronto, já está desqualificada. Porque batismo não salva. Então, se a igreja ensina, prega e pratica que para ser batizado, para ser salvo tem que ser batizado, então não é mais pela graça, é pela obra. Que obra? O batismo. Então não é salvação pela graça. Então se alguém é batizado por uma igreja que diz que o batismo salva, aquele batismo valeu? Vou dar um exemplo. Eu tenho carteira de motorista. Quem me deu aquela carteira foi o Detran. Ele tem autoridade para me dar uma carteira de motorista. E se eu pegar assim e falar, não, peraí, quer carteira, Luana? Eu vou te dar uma carteira de habilitação. Aí eu vou botar assim, ó. Igreja Batista Sombras Impotentes, carteira número 1, 2, 3, 4, para Luana, pode dirigir carro, caminhão, ônibus, avião, data tal, tá aqui sua carteira. Vale alguma coisa isso? Por quê? Eu tenho autoridade de dar habilitação para alguém? Não. Então se o Guarani parar, não vai resolver nada. Ela tá aqui, ó. Não. A igreja que batiza tem que ter autoridade. E para ter autoridade, não precisa ser batista, não, mas tem que pelo menos, pregar que a salvação é pela graça, não é pelo batismo. Não. Para você ser salvo, você tem que tomar ceia, pelo menos uma vez por ano. Outra obra. Não, para ser salvo, você tem que perseverar até o fim, você tem que parar com isso, tem que começar aquilo, não pode faltar o culto, tem que dizimar, tem que fazer, tem que varrer a igreja, tem que lavar o carro do pastor, tem que jogar. Isso não é graça, isso não é evangelho. Mas a igreja que fui batizado tinha que fazer tudo isso. Se faltasse o culto, se faltasse a ceia, então aquele batismo não tem validade, assim como a habilitação que eu dei para a Luana não tem validade nenhuma. Nenhuma. Ou pior, você tem uma casa, quem tem autoridade de dar a escritura daquela casa? É o cartório, né? O cartório vai lá, tem os livros, tal coisa. E se eu chegar e botar Igreja Batista, Pastor Roberto, a rua tal, casa tal, número tal, é da fulano, tome aqui a escritura da sua casa. Vale alguma coisa aquilo? Não vale nada. Por quê? Porque eu não tenho autoridade de fazer uma escritura para ninguém. É a mesma coisa para a igreja. A igreja que batiza para ser um batismo de verdade, que é reconhecido nos céus por Cristo, é feito por uma igreja que crê na salvação pela graça. Não é batismo, não é santa ceia, não é obras, não é lavar o carro do pastor, não é dar uma oferta a X, Y, Z, né? Não faltar o culto. É salvação pela graça, pelo que Cristo fez. Aí vale. Aí vale. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, pessoalmente, eu fui batizado, eu fui batizado uma vez. Eu fiz assim, porque tecnicamente eu posso dizer que fui batizado 3 vezes. A primeira, eu era um bebezinho, eu nem lembro, dizem, né? Eu não sei, eu não lembro, era pequeno na época. Eu fui batizado. O padre me pegou lá, me botou em cima de uma bacia lá, jogou uma água na minha cabeça. No mínimo eu chorei, fiz aquele show todo. Pronto. Aquilo foi batismo? Não. Por quê? 1, não foi por submersão. 2, é uma igreja que não prega a salvação pela graça. A igreja católica fala, você tem que ser batizado para ir para o céu. Então já está errado. Não tinha água, não tem evangelho e a igreja não tem autoridade nenhuma. Valeu aquele batismo? Não valeu nada. Só fez fazer o bebê chorar. A segunda vez eu fui batizado, foi na igreja presbiteriana.
Lá eu já era adulto, já tinha 20 e poucos anos, 26 anos, se não me engano. Como é que eles batizam lá? Eles batizam pegando água e derramando assim na sua cabeça. Ué, mas não tem que ter água bastante para... Pois é. Foi batismo? Não foi batismo. Não foi batismo. Por quê? Foi do jeito errado, então não contou. Aí a terceira vez que fui batizado, que na realidade foi a única vez que eu fui batizado, foi feita uma piscina pública por um pastor de uma igreja. Era uma igreja batista, mas uma igreja que cria na salvação pela graça exclusivamente. Não foi numa igreja, foi numa piscina pública. Então, sabe, foi na igreja, isso não interessa. Na Bíblia ninguém foi batizado em igreja, porque nem existia igreja como a gente conhece hoje. Era batizado em rios, em lagos, enfim. Então, se foi dentro de uma igreja, não dá mais validade, porque foi feito dentro de uma igreja. Não interessa. O meu batismo verdadeiro, o único batismo, foi numa piscina pública. Eu digo mais, tinha um monte de gente lá, olhando assim, pois é, meu pastor e eu entramos na água lá, e ele me batizou, pronto. Foi até um testemunho, né, porque tinha gente da igreja lá, e tinha gente que era da igreja lá também. Achando, os doidos ali, fazendo o que ali? Estão sendo batizados. Pode ser na praia, no lago, não interessa onde. Na igreja, não interessa. Mas desses meus 3 batismos, só um valeu. Foi aquele que foi feito da forma correta, pela igreja correta, através do pastor que representava a igreja. E mais importante, foi depois da salvação. Quando eu era bebezinho, fui batizado não, né? Jogaram água na minha cabeça. Eu era salvo? Claro que não. Quando eu fui batizado por derramamento de água na cabeça, eu já era salvo. Eu já era salvo. Mas foi do modo errado. Então o batismo tem que ser depois da salvação. Se foi antes da salvação, não vale. Tem que ser depois da salvação. Tem que ser por imersão e tem que ser por uma igreja ou pastor que pertence à igreja local, não estou falando denominação, igreja local, que crê na salvação exclusivamente pela graça e mais nada. Pronto. Se preenche esses 3 requisitos, então é batismo. Sobre a ceia, eu nunca vi, mas eu já ouvi falar, eu até duvido às vezes, mas eu não duvido muito. Tem igreja que celebra a ceia assim, pega um pão, faz um sanduíche e serve com suco de uva. Não, porque na época era que eles comiam, e hoje a gente come isso, a gente não toma suco. Aí pronto, então toma refrigerante, pega um pão, bota lá um salame e pronto. É o que aquilo representa, exatamente. É igual pegar a Marechal Deodoro, tirar aquela estátua, botar ele numa bicicleta usando roupa de palhaço. Não é só não, você tem que ser preciso, tá? Bom, se alguém tiver alguma pergunta sobre isso depois, venha falar comigo, tá? Porque é um tema extenso, então vem perguntar para mim, eu respondo você numa boa. Então, tem a água, tem quem batiza e tem quem é batizado. Quem é batizado, qual é o pré-requisito? Só existe um: ser salvo. Por isso que o batismo só pode ser depois da salvação. Não pode ser antes, tem que ser salvo. Tem que ser salvo e estar na igreja por 6 meses. Não. Tem que ser salvo e estar com a vida dela toda. Não. Tem que ser salvo e fazer um curso. Não. Pedro, lá em Atos 2, quando Pedro pregou para a multidão, foram 3.000 batizados no mesmo dia. Ué, e o curso? Quando é que fizeram um curso? Não tem curso. E os 6 meses? Que 6 meses? Recebeu Cristo? O eunuco estava voltando de carruagem para Etiópia. Filipe chegou lá e falou: ei, você está lendo o quê? Eu estou lendo aqui a Bíblia, não estou entendendo direito. Filipe subiu na carruagem com ele, explicou, ele foi salvo. O próprio eunuco falou: o que me impede de ser batizado? Filipe falou: só falta uma coisa. Você não foi salvo? Foi. Só falta uma coisa. Tem eu aqui. Só falta outra coisa. O quê? Água. Olha, tem água aqui. Para a carruagem. Desceram para a água, foi batizado. Assunto encerrado. Não fez curso, não esperou 6 meses, não foi membro de igreja, não mudou a vida. O eunuco falou: o que me impede de ser salvo? Bom, tem quem batiza, tem quem vai ser batizado. Tu já é salvo, eu sou um apóstolo. Aqui tem água, não falta nada. Batiza. Agora hoje, tem igreja que complica. Não, você tem que fazer um curso de 6 meses, tem que ficar aqui, ficar sob observação para ver se você realmente é salvo. Muito bonito, mas você não vai encontrar um exemplo na Bíblia.
Quando Paulo estava preso com Silas em Filipe, você lê a história, mas o carcereiro foi salvo. E foi o quê? Na mesma noite, batizado ele em toda a sua casa. Então você não vai encontrar na Bíblia um exemplo que não fuja dessa regra. Então tem que ser o quê? Água bastante para afundar. Quem batiza tem que ter autoridade do evangelho, que é salvação pela graça. E quem é batizado tem que ser salvo. Acabou. Mesmo que você foi salvo depois, foi salvo por imersão, por uma igreja boa, que crê na salvação pela graça, mas você não era salvo, então aquilo não era salvação, aquilo não foi batismo. Tem que ser depois. E por último, então, terminar bem breve, são os participantes. Esses participantes incluem um pouquinho também o que eu acabei de falar, sobre os elementos, né? Que tem quem batiza e quem é batizado, tudo bem. Mas mais importante do que isso, os participantes, quem vai ser batizado e quem vai tomar a ceia, tem que fazer isso aqui, que está lá no contexto da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se o homem a si mesmo. Você vê o erro de igrejas que falam, não, tem que esperar 6 meses, 1 ano, para ver se você... vocês vão me examinar, é isso? A Bíblia fala o quê? Examine-se o homem a si mesmo. Quem vai me examinar? Eu vou me examinar. Você tem que fazer um curso. O quê? Para saber se eu vou passar o curso. Tipo um exame. A Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. Então quem tem que se examinar é quem vai tomar a ceia, não quem vai dar a ceia. Existem igrejas que falam assim, a irmã não vai tomar não a ceia, viu? Porque viram você lá fofocando com fulano, viram você lá não sei o que, mas o irmão não vai tomar ceia, porque faltou o culto. Peraí, quem é para se examinar? A si mesmo? Isso não é a si mesmo. Só pode ser batizado que está na igreja há 1 ano, fez o curso e nunca cometeu nenhum deslize. Esse pode. Quem está examinando quem exatamente? A Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. Então veja bem, se alguém vai e não vai ser batizado, não é para mim chegar e falar, não, você não é batizado. Você se examine. Calma aí. Quando eu fui batizado, entre aspas, eu era salvo. Eu não sei disso, eu não estava lá, mas você estava lá, você sabe se era salvo ou não. Você foi batizado aqui, e foi salvo aqui, e batizado aqui, foi batizado antes da salvação, então o seu batismo não é batismo. Mas não cabe a mim, por quê? Porque eu não sei da sua vida. Sabe quem sabe da sua vida? Você sabe da sua vida, como eu sei da minha vida. Então eu sei quando eu fui batizado e quando eu fui salvo. Eu não sei qual igreja eu fui batizado. E francamente não quero saber. Mas você sabe se aquela igreja pregava a salvação, se era mediante uma oferta generosa, ou mediante você está frequentando a igreja há 1 ano. Pronto, há 1 ano aqui, beleza, pode ser batizado. Eu não sei, mas você sabe, ou deve procurar saber. Examine-se a si mesmo. Não, pastor, eu fui batizado já, foi antes da minha salvação, fui numa igreja meio duvidosa, mas eu desci na água, pronto, o importante é isso. Eu desci, me molhei todo lá, tá bom, eu sou batizado. Para responder para mim? Vai responder para quem? Lembra que o batismo, como uma verdadeira figura, nos salva, nos dá o quê? Uma boa consciência perante Deus. Não perante o pastor. Você não está enganando. Bom, Deus ninguém engana. A mim você pode enganar. Agora você não se engana. Você sabe o que foi que você fez, aonde foi feito, como foi feito. Mesma coisa a ceia. Tem igreja que fala, não pode tomar ceia. Não, examine, eu sei se eu devo tomar ceia ou não. Então todos nós devemos confessar. Mas aí fica assunto pano para outra manga. Tá? Mas quem tem que fazer um autoexame somos nós. Somos nós. Que temos que dever. E é preciso cada um fazer um autoexame. Entendendo que todo crente tem que ser batizado. Corretamente. Como eu disse, eu fui batizado, entre aspas, 3 vezes, né? Mas na realidade foi 1 só. Já pensou se eu falasse, não, fui batizado, foi depois da salvação, tudo bem que não foi por imersão, mas molhou a cabeça, tá bom. Não, não tá bom. Não tá bom, porque não foi batismo.
E para eu ter uma boa consciência perante Deus, eu fui batizado de verdade. Tem um irmão na igreja, vocês conhecem ele, não vou dizer o nome dele, mas ele morava em outra cidade. Eu vim conhecer ele, que ele me ligou um dia e falou, pastor, ele conheceu a gente através do nosso ministério na internet, nas mensagens lá no YouTube e tal coisa. Ele ligou para mim um dia, você me batiza? Eu falei, opa, peraí, batizar eu batizo. Aí eu conversando com ele, né, salvo, não sou. Ele falou, olha, eu já fui batizado, parecido comigo, fui batizado por um nenenzinho e fui batizado por imersão, depois da salvação, mas foi por uma igreja que ele sabia que não pregava a salvação pela graça. Aí eu falei, não, batizo. Morava em outro estado. Esse irmão pegou um avião, veio para Maceió de avião, foi para o culto domingo à noite, eu batizei ele voltou para o aeroporto, pegou o avião de volta para o estado dele. Repara. Por quê? Porque ele falou, foi depois da salvação? Foi. Foi para imersão? Foi. Foi para uma igreja que prega a salvação pela graça? Não. Então não foi batismo. E ele veio de outro estado, ligou para mim e perguntou, eu conheço sua igreja, ou sua pregação, ou sei que você crê na salvação pela graça? Eu falei, Aí contou a história dele, eu falei, batismo, pode vir que eu batismo. Eu não sabia que ele ia vir tão longe, né? Pensei que morava em Maceió. Aí ele falou, não, eu moro no estado tal, eu vou pegar avião, vou pra aí, então semana que vem. Eu falei, autoexame. Não fui eu que fui para ele, ninguém foi para ele. Ele fez um autoexame. Ele queria uma boa consciência perante Deus. Ele sabia que aquele batismo dele não era de verdade. Não porque não era salvo, não porque não foi para imersão, mas porque a igreja não era a igreja correta. Então todos nós precisamos fazer um autoexame e ser batizado não de qualquer jeito, e a ceia não é de qualquer jeito. Tem que ser seguindo o padrão bíblico.